Vocês conseguem ver a folha em branco agora? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar, vou explicar para vocês, então, sobre a literatura medieval portuguesa. Vou até mudar o título aqui, tá? Literatura medieval portuguesa. E os seus períodos. Seus períodos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a literatura medieval portuguesa, que a literatura portuguesa em si, ela foi dividida em 3 eras. A literatura portuguesa divide em 3 eras. Eras. Era medieval, era clássica e moderna. Tranquilo? Então, hoje a gente vai falar, então, sobre a era medieval. A era medieval, ela dividiu-se em primeira época e segunda época. Tranquilo, gente, até aí? Professor, tem como aumentar um pouquinho a letra? Ah, sim, peraí, só um minuto. Vou aumentar aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui um tamanho 18. Tá grande demais? Tá Não, bom. tá bom, professor. Tá bom, É porque eu né? sou cega, professor. Obrigada. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, então, a literatura medieval, então, vamos lá, relembrando. A literatura portuguesa se divide em quantas eras? 3. 3 eras. Quais são? Medieval, clássico Medieval, e clássico e moderno. moderno. Isso. A era medieval, por sua vez, ela está dividida em primeira e segunda época, certo? A era medieval está dividida em primeira e segunda época. Joia? A primeira época, ela foi, ela vai do século XII até o século XIV. Tranquilo? E nesse período, entre o século XII e o século XIV, aconteceu em Portugal e ali na Península Ibérica um movimento literário chamado trovadorismo. Então, Portugal, gente, ainda estava se consolidando como nação. E a língua portuguesa, no século XII, ela ainda estava em fase de desenvolvimento. Tanto é que nessa primeira época medieval aqui, é muito comum a gente encontrar um idioma ancestral ao português moderno, chamado galego-português, nos escritos. Então, era o português galego, né, ou português galego. Era o idioma que se falava naquela região que agora, né, é conhecida aí como Portugal, que é aquela região da Península Ibérica. Muito bem. O que seria, então, esse período chamado trovadorismo? O trovadorismo, gente, é a parte lírica da primeira época medieval. Pessoal, o que seria parte lírica? A parte em que
os escritores escreviam em versos, correto? Mas a gente pode chamar esses versos aqui ainda de poemas? O que seria um poema? Um poema não é aquele texto que a gente escreve para ser declamado ou para ser recitado? Não é isso? Sim ou não? Sim, né? Mas aqui no trovadorismo, pessoal, vai acontecer algumas peculiaridades. Nós não vamos chamar a parte lírica de poemas, e sim de cantigas. As cantigas, elas eram escritas e acompanhadas por instrumentos musicais. Então, a gente pode dizer que no trovadorismo já existia propriamente poesia na parte lírica? Sim ou não? Sim ou não? Não, ainda não. Então, no trovadorismo, que vigorou aqui a partir do século XII, vou colocar aqui para vocês lembrarem, ó, século XII, beleza? Esse período eram produzidas cantigas, que não era poesia pura, não é? Que é aquela que é declamada, mas sim eram feitos os versos e eram compostos para serem acompanhados por instrumentos musicais. Então, por isso que o nome delas eram cantigas, correto? Na classificação das cantigas, nós tivemos dois grandes tipos. Cantigas líricas, era o tipo 1. Tipo 1, cantigas líricas. E o tipo 2, cantigas satíricas. Deixa eu voltar aqui. Beleza, cantigas líricas. E o tipo 2, cantigas satíricas. Professor, essa cantiga lírica seria a cantiga de amigo? Isso, nós vamos chegar lá. Beleza, tá? É isso aí, vocês estão acompanhando legal. E aí nós vamos trabalhar as características de cada uma dessas cantigas, tá? Apesar que na primeira época, nós estamos falando aqui da primeira época medieval, não é isso? Olha, o que aconteceu, pessoal, na primeira época medieval, em termos de literatura em Portugal? Primeira coisa que aconteceu foi na parte lírica. Pessoal, o que é parte lírica? É aquela parte que os autores escrevem, não é? Poesia, vamos dizer assim. Versos. Então, nos versos aqui dessa primeira época medieval, o que eles produziam? Eles produziam cantigas. Ah, professor, mas não é poema, não? Não, ainda não. Porque o poema, ele não tem música, não é? Ele não tem música. Ele não é acompanhado por instrumento musical. Já as cantigas, elas eram produzidas por esses artistas que não eram chamados de poetas. Eles eram chamados de... Vamos ver quem lembra o nome. Como é que era o nome dos artistas que produziam as cantigas? Trovadores? Hã? Trovadores? Trovadores, isso aí. Então, essas cantigas eram escritas e acompanhadas por instrumentos musicais e os artistas, até colocar aqui, bem lembrado, os artistas que as escreviam eram chamados trovadores. Muito bem. Então, se eu perguntar para vocês assim,
por que nós não podemos dizer que no trovadorismo se produziam poemas? Qual a resposta vocês me dariam? Qual que seria a melhor resposta para essa pergunta? Porque nos poemas não usa-se música, e lá usava música, instrumentos. Isso aí. Então, aqui no trovadorismo, a parte lírica, né, que é a parte de versos, né, que eram escritas, todas eram produzidas para ser acompanhadas por instrumentos musicais. Já no poema, não precisa, não é? Você simplesmente declama ali aquela poesia e é isso mesmo. Então, no trovadorismo, que foi logo no início ali da formação de Portugal como uma nação organizada, a língua portuguesa, né, estava se organizando também para chegar no português que nós conhecemos hoje, né? Isso lá na primeira época medieval, né? Nós estamos falando ainda da parte medieval. Então, esses artistas que eram os trovadores, eles produziam cantigas. Essas cantigas, pessoal, elas eram divididas em dois grandes grupos. Vamos dizer que elas eram divididas assim por temas, não é? Então, como o colega falou aí, nós temos a cantiga lírica e a cantiga satírica. As cantigas líricas, por sua vez, se subdividiam em cantigas de amor e cantigas de... Hein? Amizade. Cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de amigo. Gente, por que a gente pode dizer cantigas de amor e cantigas de amigo? Será que a gente consegue diferenciar uma da outra apenas olhando pelas suas características? O que vocês acham? Ou elas são muito semelhantes entre si? Acho que tem características diferentes. Sim, com certeza. Olha, por exemplo, vamos falar das cantigas de amor primeiro, não é? Vamos falar das cantigas de amor, porque aí vocês vão ter uma ideia melhor. Bom, na cantiga de amor, pessoal, antes disso, é importante a gente lembrar o seguinte, tá? Qual era o contexto histórico até aqui, gente? Ó, primeira época medieval, século XII até o XIV, o regime que vigorava, né, de governo, de organização da sociedade, era o feudalismo. Vocês lembram que vocês já estudaram isso em história? Aí vocês vão perguntar assim, professor, o que isso tem a ver com a literatura? Tem muito a ver. Vocês sabem por quê? Porque essa organização social da sociedade feudal, ela influenciou muito na maneira que os trovadores produziam suas obras, e não só os trovadores, mas também o que vem depois ali, ainda na primeira época, mas na continuidade, tinha muito a ver com a sociedade da época. Assim como a literatura tem a ver com o seu tempo histórico, né? Então, por exemplo, no feudalismo, tinha uma relação do senhor feudal, não é? Ele tinha ali o seu local, e tinha ali os seus suzeranos, que eram aqueles que estavam debaixo da proteção daquele senhor feudal, certo? Confere. Lembra que vocês já viram isso em história? Então, e tinha uma outra característica também importante no feudalismo. Por quê? Igreja e Estado eram uma coisa só. Vocês lembram dessa... Tem até a questão da pirâmide feudal. Vocês lembram de terem visto isso? Tinha lá o rei, o clero, os nobres, e lá embaixo na pirâmide estavam os escravos. Lembra dessa pirâmide feudal? Depois até quem achar o desenho dela aí, pode jogar lá no grupo, para a gente ilustrar.
Beleza, então o que acontece? Na cantiga de amor, tem algumas características que vão lembrar muito essa questão da organização da sociedade feudal. Vou receber o pessoal aqui. Tem muito essa organização. Então, por exemplo, na cantiga de amor, qual que é o mote? Gente, o que é o mote? Mote significa assunto principal. Mote é o assunto principal. O mote é o cavalheiro que sofre por um amor não correspondido. Por um amor não correspondido, ou seja, um amor platônico. Quer dizer, ele tinha uma moça que era o objeto do seu amor, e ele fazia tudo para conquistar aquela moça, porém aquela moça o desprezava, ela o rejeitava. Então, na cantiga de amor, o mote principal é o cavalheiro que sofre por um amor não correspondido. Tranquilo até aqui? Então, esse é o mote. Tá? Professor, Então, e essa daí não tinha nas ruas, não, né? Era mais para os riquinhos lá. Oi? A cantiga de amor, ela era cantada nos palácios, não era? Sim, nós vamos falar isso nas características. Uhum. Então, se eu perguntar para vocês assim, gente, qual é o mote da cantiga de amor? Ou seja, qual que é o assunto principal de todas as cantigas de amor? Hã? É um cavalheiro, é um rapaz que sofre por causa de um amor não correspondido, ou seja, um amor platônico. Aquela dama estava fora do seu alcance, ela era inatingível. Tanto é que era assim, que quando ele descreve essa dama, ele coloca essa dama como quase se fosse um ser angelical. Tamanha era a sua devoção a essa dama a quem ele amava e a qual não correspondia o seu amor. Ela não dava bola. Era tipo aquela questão de desenho animado, que a moça ia passar em cima de uma poça de lama, o rapaz corria lá, jogava aquele lencinho e ela nem dava bola para ele, para ela não pisar na poça. Então, era um amor não correspondido, era um amor platônico, né? Bem, devido a esse fato, né, desse amor não ser correspondido, tinha aí algumas características que eram próprias da cantiga de amor. A primeira delas, que a gente pode perceber, né, é a chamada coita amorosa. O que seria essa coita amorosa? É o sofrimento por amor. É a primeira característica. Então, essa coita amorosa, quando falar de coita amorosa, é o sofrimento do cavalheiro por aquele amor não correspondido. Certo? Da palavra coita é que surgiu a palavra moderna do português, coitado. Uma pessoa que é um coitado não é uma pessoa que sofre? Então, nós temos aqui a primeira característica, que é a coita amorosa. A segunda característica que nós temos aqui é a vassalagem amorosa. Esse rapaz, para tentar conquistar o amor dessa dama, ele se coloca como um vassalo, ou seja, ele se coloca à disposição, ao inteiro dispor, aos serviços daquela dama, para realizar ali todos os seus desejos. Porém, essa dama não estava nem aí para essa cortesia dele. Ele tentava fazer a corte, fazer ali
os agrados, mas ela não dava bola. Então, por isso ele sofria, porque ele tinha a consciência que esse amor estava muito fora ali muito fora do alcance dele. Então, por isso ele sofria, certo? Nós temos a outra característica também da cantiga de amor, é que ela é escrita em galego-português. Então, é muito comum vocês lerem uma cantiga e muitas palavras não serem comuns para vocês. Por quê? Porque ela era escrita em português galego. Lembra que eu falei no início que nessa época o português ainda estava em fase de evolução para chegar no que nós conhecemos hoje? Então, isso não aconteceu da noite para o dia. Ela não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu progressivamente nessa mudança do português galego para o português moderno. Essas cantigas aqui também, elas eram de origem provençal. Ou seja, Provença é uma região do sul da França. Então, elas foram originárias, né, dessa região provençal, que é o sul da França. Tá? Então, são algumas características da cantiga de amor. Uma outra característica que a gente vai perceber aqui também são as regras do amor cortês. O que são essas regras do amor cortês? O cavaleiro, se ele quisesse ter uma chance de conquistar essa dama, ele tinha que se pautar por algumas regras de cortesia. A primeira regra de cortesia era preservar a reputação da dama. Ele tinha que preservar a reputação da dama. Alguém pode procurar para mim aí regras do amor cortês no Google, rapidamente? Só para vocês interagirem comigo. Quando encontrar, vocês me dão um toque aí. Encontraram? Quais outras regras esse cavaleiro, quais regras do amor cortês ele tinha que seguir caso ele quisesse pleitear, né, fazer a corte a essa dama? Primeiro, ele tinha que preservar a reputação dela. Segundo, essa dama era a principal, mais bela e virtuosa do mundo. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então, além de preservar a reputação, na concepção dele, essa dama era a principal e mais bela e mais virtuosa do mundo. Não havia outra mais do que essa dama que era o objeto do amor desse cavaleiro. E olhe, esse cavaleiro era desprezado, e por esse desprezo ele sofria, ainda que ele prestasse toda essa vassalagem. Vassalagem não é aquela relação entre o senhor feudal e os seus governados? Não era isso? Então, essa mesma relação de servidão, de prestar homenagens, era a relação que esse cavaleiro pretendia ter com essa dama, para que ela o enxergasse, mas, no entanto, ela o desprezava. Certo? Qual outra regra do amor cortês ele tinha que obedecer? Guardar os segredos dessa dama. O que era confidenciado com ele era
tinha que ficar 7 chaves, né? Então, fazia parte das regras do amor cortês, de ficar guardado os segredos dessa dama. E mais aí, gente? Vocês encontraram algo mais? A Samara colocou no chat aí. É porque eu não estou vendo o chat, vocês podem falar para mim, por gentileza? Não contar os segredos do amor a vários confidentes. Então, seria aqui a letra C, não é? Isso. Aham. Tá escrito aqui também, obedecer a todos os pedidos da dama. Vamos colocar assim, entre aspas, caprichos da dama. Então, vocês percebem que esse rapaz, ele fazia de tudo, 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 mas mesmo assim, ele era desprezado, né? Que mais que tem aí? Não ser maledicente. Isso, não ser maledicente, ou seja, não falar mal dessa dama, né? E de outros, né? Porque uma pessoa que é cortês, que é gentil, ele não fica falando mal dos outros, não é? Então ele tinha que obedecer. A pessoa, se ele está lá quase conquistando o direito de cortejar, a dama descobre que ele é um linguarudo, né? Bota tudo a perder, não é? Então, não falar mal da dama e também não confidenciar coisas que são deles lá, né? Guardar os segredos dessa dama, né? Então, isso aí é a regra do amor cortês. Quer conquistar, começa obedecendo essas regras. Seria mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa? Em qualquer circunstância, mostrar-se pólido e cortês. Isso. Ser educado, né? Ser educado e cortês. Em todas as situações, não é isso? Essa dama não era muito fácil de conquistar, não, hein? Pensou se fosse assim hoje? Ia ser melhor ou pior? Se o rapaz, para conquistar uma dama, tivesse que ser isso aqui tudo, hein? Tem mais alguma coisa? Fugir à avarice, que é a avareza. Fugir a não ser avarento. O que é avarento, hein? Não ser avarento, ou seja, não ser pão duro. Para conquistar a dama, então, enfia a mão no bolso, tira os escorpiões do bolso e vamos aí dar uns presentinhos, né? Você está vendo uma pessoa com necessidade lá, ajuda. Essa é uma regra do amor cortês. Olha quantas exigências, hein? Tem mais alguma? Evitar a mentira. Essa é boa, hein? Não ser mentiroso. Essa aqui é complicada, hein? Evitar a mentira, não ser pão duro, ser educado e cortês em todas as situações, não falar mal da dama e de outros, obedecer a todos os desejos ou caprichos da dama, guardar os segredos dessa dama. A dama era a principal, mais bela e mais virtuosa do mundo e tinha que preservar a reputação dela. Bastante coisa, hein? Ficou faltando um, eu acho. Não interferir no amor de uma dama que está perfeitamente unida a outra. Não interferir quando a dama, vamos colocar assim, a dama estiver unida a outro? Isso. Ou seja, se o sujeito nutre aquele amor por ela, ele tem que sofrer calado, sem interferir na união daquela dama com outra pessoa. Olha só, hein? Olha só.
Tem mais alguma coisa? Da regra do amor cortês? É só isso? Então, olha só. Para o rapaz ele ter condições aí de cortejar essa dama, ele tem que obedecer todos esses critérios aqui, que são as chamadas regras do amor cortês, que são características das cantigas de... São características das cantigas de amor. Deixa eu até jogar ela aqui para baixo, né? Melhor para vocês visualizarem. Olha. Cantiga de amor, então, características, ó. Vamos lá, vamos recapitular. O mote delas, né, o assunto principal, é o cavaleiro que sofre por um amor não correspondido, um amor platônico, né? Então, quais são as características dessa cantiga de amor que você vai ver em todas as cantigas? Ou uma coisa, ou outra, ou várias coisas, né? A primeira delas é a coita amorosa, que é o sofrimento desse rapaz por amor. Ele se lamenta pela falta de sorte dele amar uma pessoa que não lhe retribui aquele apreço. Com isto, ele procura fazer a ela vassalagem. Essa vassalagem amorosa, ela está diretamente ligada ao contexto histórico da época, que era o sistema feudal. Lembra lá do sistema feudal? Que tinha o senhor feudal, tinha os seus protegidos, né? E no caso, por exemplo, aquele senhor feudal, ele decreta guerra a um outro senhor lá. Aqueles seus protegidos, eles tinham que ir para defender o seu senhor. Então, da mesma forma, esse cavaleiro, ele tinha essa questão da vassalagem. Só que a questão dele não era a guerra. A vassalagem dele era prestar honrarias a essa dama. Ele tinha que fazer as vontades dela, ou seja, ver essa dama como a mais virtuosa, a mais bela e a mais perfeita do mundo, aos olhos dele, lógico, né? E, além disso, a gente tem duas características aqui que são da cantiga de amor, que, no caso, elas foram escritas no idioma galego-português, né? E ela é de origem provençal. Provença, então, que é uma região do sul da França. E outra coisa, essas cantigas, né, vocês vão perceber muito aqui, que é a questão das regras do amor cortês. E quais são? Preservar a reputação da dama. A dama era a principal, mais bela e mais virtuosa, aos olhos desse cavaleiro. Ele tinha que guardar os segredos, né, ele não podia ser linguarudo, né, e contar aquilo que ele sabia a outros, né. O outro, obedecer aos caprichos, ou fazer todos os desejos dessa dama, né? Isso aí, gente, sem garantia que fosse correspondido, hein? Imagina, hein? Depois a outra, ó, não falar mal da dama, ser educado e cortês, polido, no caso, fala aí, né? O polido, no caso, aí é educado, ser educado e cortês. Outra, não ser avarento, ou seja, não ser pão duro, mão de vaca, né? Principalmente no que se refere a agradar essa dama, não ser avarento, evitar a mentira, né? E não interferir quando essa dama estiver unida a outra, ou seja, não meta o bedelho se essa dama for comprometida. Mas, professor, se mesmo assim ele amar essa dama, ele tem que sofrer calado. Gente, observando essas características, a gente percebe que esse amor, na verdade, ele é idealizado. Tem como todas essas alternativas aqui serem cumpridas? O que vocês acham, na opinião de vocês? Pode usar o microfone. Na minha opinião, eu acho que não, porque é muita coisa para seguir, né? Alguma coisa aí você meio que não obedecia. Não sei, minha opinião.
Não, e outra coisa, será que um cavaleiro assim, na vida real, seria possível existir? Ou seria aquele cavaleiro de conto de fadas? Isso aí tá mais para conto de fada mesmo. Não é? Nada, só o cavaleiro eu aqui, ó. Então, observem, essas características aqui, gente, todas elas vocês vão encontrar na cantiga de amor, né? Na cantiga de amor. Muito bem. Aí fala, professor, mas então tem diferença da cantiga de amor e da cantiga de amigo? Claro que tem. Ah, gente, uma coisa fundamental aqui que eu tô esquecendo e não pode ser esquecido. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, vou colocar lá embaixo. O eu lírico, opa, é sempre masculino. Isso aqui não pode ser esquecido, gente. Sempre o eu lírico, que é aquela voz que fala no poema, que fala na cantiga, ele é sempre masculino. Ah, pessoa, mas os trovadores também eram homens, né? Sim. Mas igual a gente vê, por exemplo, letras de música, que você percebe que a letra de música, o escritor é homem, mas o eu lírico é masculino, né? Por gentileza, alguém procura aí para mim uma música chamada Olhos nos Olhos, de Chico Buarque, por gentileza. Só para eu mostrar uma coisa para vocês. Sobre essa questão do escritor e do eu lírico. Só para vocês entenderem melhor, a questão do escritor e do eu lírico. Acharam? Ah, beleza. Alguém pode ler para nós? Só para a gente pontuar algumas coisas aqui? Para a gente comprovar. Quem escreveu essa música mesmo? Quem é o autor dessa música, dessa canção? Você falou que era Chico alguma coisa. Chico Buarque. Francisco Buarque. Chico Buarque. Samara, você pode ler para nós, pelo menos o início da letra, para a gente perceber uma coisa, por gentileza? Ah, professor. Tá, né? Quando você me deixou, meu bem, disse que era para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme e quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Tá bom até aí? Continue mais um pouquinho. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram. Quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sua, que a casa é sempre sua. Vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como você suporta me ver tão feliz. Então, a música, o autor é o Chico, não é?
Aham. Tem indícios aí nessa letra. Quem que está falando? É um homem ou uma mulher? Dá a entender que é uma mulher. Qual é a prova disso? Tantos homens me amaram, bem melhor que você. Eu E acho anteriormente tem uma outra coisinha também, não tem? Quando ela diz assim, ó, vai me encontrar refeita, refeita. refeita. Então, olha só, uma coisa é o autor, outra coisa é o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala no poema. Então, veja, assim, o Chico, né, homem, mas o eu lírico da canção Olhos nos Olhos é um eu lírico feminino. A mesma coisa que acontece aqui na Cantiga de Amor. Olha só. Cantiga de Amor, né? A Cantiga de Amor é o oposto. Qual que é o mote? Vamos colocar aqui, o mote. Mote da Cantiga de... de Amigo, gente, desculpa. Cantiga de Amigo. Qual que é o mote? O mote é a dama que sofre pela ausência do amigo. E esse amigo, gente, no caso aí, né, é um eufemismo, né? Que era, no caso, o namorado, o marido, que estava sempre, estava e sempre a serviço do rei ou do senhor feudal, né? Ou na guerra. Então, geralmente, essa dama da Cantiga de Amigo, ela reclama essa ausência com uma amiga mais velha, ou com a mãe, né? Sempre que esse amigo estava fora, não é? Bem, então a gente vai ver aqui algumas características, ó, algumas características, que são, ó, a primeira delas, como vocês já perceberam, lá na Cantiga de Amor, o eu lírico é... Cantiga de Amor, eu lírico? O lírico é masculino. Isso. Já na Cantiga de Amigo, o eu lírico Feminino. é feminino. O lírico é feminino. Então já é uma diferença entre as duas, não é? Uma outra diferença é na questão do mote. Lá na Cantiga de Amor, quem é que sofre? Quem é que sofre na Cantiga de Amor? O homem. O cavaleiro. Quem é que sofre na Cantiga de Amigo? É a mulher, ela sofre de saudade. Isso, é a dama, né? Então, primeira característica, ela tem o lírico feminino. Segunda característica, a gente vai dizer que a ambientação dela é rural. Geralmente é no campo, né? A ambientação é no campo. E isso aí me fez lembrar, aqui na de Amor, né? Que a ambientação dela, vocês já até falaram aí, né? A ambientação dela era onde, gente? Da de Amor. Não era isso? Então, enquanto a Cantiga de Amor, a ambientação dela era palaciana, a Cantiga de Amigo, a ambientação dela era rural. Era mais no campo, né? Era mais voltada ao campo. Uma outra coisa que a gente vai perceber aqui também na Cantiga de Amigo, que ela é de origem de origem galego-portuguesa. Enquanto a de Amor ela era de origem provençal, que era uma região do sul da França, essa aqui já era
da região ali da Península Ibérica mesmo, tá? A criação dela. Uma outra coisa que a gente vai perceber aqui, na cantiga de amigo, é o uso de paralelismos. Pessoal, o que seria esse uso de paralelismos? É como se fosse um refrão. No final de cada estrofe, há uma repetição de alguns versos. Então, usos de paralelismos. Era cantadas, né? Era cantados ali a estrofe, e no final da estrofe tinha uma espécie de refrão. Segunda estrofe, aí no final daquela segunda estrofe, repetia ali aquele refrão. Então, nós chamamos essa repetição desses versos de paralelismo. Isso não acontece na cantiga de amor. É uma característica da cantiga de amigo. Tranquilo? Então, gente, isso aqui são elementos das cantigas líricas. Mas nós tivemos também uma outra parte, que eram as cantigas satíricas. Bom. Professor, Oi. em Cantiga de Amigo, no vídeo que eu estava vendo, estava falando sobre o interlocutor ser a natureza, Deus, amigos e amiga também. Isso, olha aqui, a ambientação. Isso, a questão do interlocutor ser a natureza, quem mais? Deus. Uhum. Era uma ambientação rural, né? Você vê que a dama, contrariada pela ausência do amigo, ela se queixava à natureza, se queixava a uma outra amiga, ou até mesmo para Deus. Ambientação rural, tá? Mais alguma coisa aqui, gente? Então, vamos falar um pouco das cantigas satíricas. Gente, qual que era o mote das cantigas satíricas, hein? Criticar, zombar e escarnecer. Criticar, zombar ou escarnecer de quê ou de quem? De pessoas, costumes e instituições. Certo? Então, lá na cantiga, vamos lá, vamos relembrar os motes aqui, pessoal. O mote da cantiga de amor. O mote, só lembrando que é o assunto principal. Mote da cantiga de amor. Quem é que sofria? O cavaleiro sofre, não é isso? Mote da cantiga de amigo. A dama reclama da ausência do amigo. Mote das cantigas satíricas. O objetivo era zombaria, escárnio, era críticas a costumes, pessoas e instituições. As cantigas satíricas, por sua vez, elas se subdividiam em duas também. Elas se subdividiam em duas. Cantigas de escárnio. Cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Essas cantigas de escárnio, tem diferença de uma para outra? O que vocês acham aí? Tem como diferenciar uma da outra?
As cantigas de escárnio, as críticas eram indiretas. Ou seja, não citavam nomes, apenas os defeitos, apenas o objeto da crítica. Mas não citava nome, apenas o objeto da crítica, e não fazia uso de palavras de baixo calão. Ou seja, eles não utilizavam palavrões aqui nessas críticas. Certo? E as cantigas de maldizer? Quais que seriam as características? Críticas eram diretas, mas citava a pessoa, o nome, né? Citava o nome da pessoa criticada e fazia-se uso de palavras de baixo calão. Ou seja, fosse necessário, usava o palavrão, né? Para fazer essa crítica. Ou seja, então, de modo geral, a crítica na cantiga de maldizer era bem mais pesada, não é? Certo? Gente, dúvidas até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui, ver se eu estou fora dele. Aí não estou conseguindo acompanhar o que vocês disseram aí. Uhum. Tranquilo, né? Gente, alguma dúvida, então? Mas, pessoal, na primeira época medieval, existia só cantigas? Não. Agora nós vamos entrar na parte narrativa. Primeira época, parte narrativa. O que nós tínhamos aqui, gente, na parte narrativa da primeira época medieval? Lembrando que a primeira época medieval, qual foi o período dela? De que século a que século? 12 a 14. Do século 12 a 14. Só lembrando vocês o seguinte, a literatura portuguesa teve 3 eras, correto? Quais são essas 3 eras? Vamos ver se vocês estão lembrados aí. Era medieval, era clássica e era moderna. A era medieval, por sua vez, ela teve 2 épocas, a primeira época e a segunda época. A primeira época, na parte lírica, que é aquele que o pessoal escreve versos, né? Seriam poemas, se não fosse a questão de ser acompanhado por instrumentos musicais, né? Então, isso aí é a parte lírica. A parte narrativa, a gente tinha lá as novelas de cavalaria. Eram muito comuns. Novelas de cavalaria. O que são as novelas de cavalaria? Elas narram os feitos dos cavaleiros medievais. Quando eles estavam para a guerra, estavam ali a serviço do rei, ou a serviço da igreja. Lembra que eu comentei lá no início, que nesse período aqui medieval, período do feudalismo, igreja e Estado eram praticamente a mesma coisa? Lembra que eu comentei lá com vocês? Quem é que
escolhia os reis e davam sustentação para que esses reis governassem com tranquilidade? Em geral, eram os bispos. Tanto que eu acho que até um rei da França, não sei se foi Luís XIV, que ele tinha brigado lá com todos os nobres dele e tinha deixado um monte deles lá, né, de lado. Aí um dos conselheiros perguntou assim, olha aqui, você vai conseguir governar sem esses nobres? Aí o Luís XIV falou assim, ó, sem os nobres eu até governo, sem os bispos não. Né? Então vocês veem aí como era a influência da igreja nessa época, né? Dentro do Estado, né? Depois é que houve a separação do Estado, da igreja, mais à frente, que nós vamos ver aí na segunda época medieval, né? São características aí da segunda época medieval. Então, nas novelas de cavalaria, elas narravam os feitos dos cavaleiros medievais, que estavam a serviço dos reis, né? Vou colocar aqui. Estavam a serviço dos reis ou da igreja. Sempre lembrando que a primeira época medieval, gente, é um pensamento teocêntrico. Deixa eu até voltar lá em cima e colocar isso aqui, ó. Era o feudalismo e, vou colocar aqui, ó, pensamento teocêntrico. O que seria o pensamento teocêntrico, gente? Deus no centro de todas as coisas. Então, eles acreditavam nessa ideia de destino. Ah, por que fulano é pobre? Ah, porque Deus quis assim. Lembra dessa parte que vocês estudaram em história? Né? Então, por que fulano é nobre? Ah, Deus deu esse destino para ele. O que vai ser negado na segunda época medieval. Na segunda época medieval, vocês vão ver que muita coisa da primeira vai ser pensado o oposto. Então, por isso que é importante vocês demarcarem bem essas características da primeira época, para, nos textos, vocês perceberem aí essas diferenças. Tranquilo? Bom, então, o que tinha mais aqui? Na parte narrativa da primeira época medieval, então, a gente tinha as novelas de cavalaria, que narravam os feitos dos cavaleiros medievais. Um exemplo dessas novelas de cavalaria, das mais conhecidas, né, que a gente tem, é A Demanda do Santo Graal. Uma outra também chamada Amadis de Gaula. E a lenda, né, a lenda do rei Arthur. Vocês já ouviram alguma história ou algum filme baseado nessa lenda do rei Arthur? Vocês já viram aí alguma série, algum filme baseado na lenda do rei Arthur? O cara que foi ungido rei após arrancar Excalibur, né, de uma rocha. Eu acho que na série Era Uma Vez tem alguma coisa sobre ele. Uhum. É engraçado que tem gente que imagina que o rei Arthur realmente existiu, né? Mas não, ele eram lendas, eram novelas de cavalaria, né? Em que esses cavaleiros, eles mostravam bravura, coragem, né? Intrepidez ali na realização das missões que eram dadas para eles, né? Então, aqui a gente vê alguns exemplos, né? Ó, exemplos de novelas de cavalaria. Uma outra coisa também, gente, que tinha nessa parte narrativa, aqui da primeira época medieval, na parte narrativa, eram as agiografias. Lembra que eu falei lá no início, que eu falei agora há pouco, que o pensamento aqui
nessa época, era um pensamento teocêntrico. Então, o que era escrito assim, de narrativas, além das novelas de cavalaria? As agiografias, que eram a biografia dos santos católicos. Também era uma coisa que era muito produzida nessa época. Contar a história dos santos, certo? E além, pessoal, e agora, então, falando ainda da primeira época medieval, a gente vai falar do teatro medieval. O teatro medieval. Olha, prestem atenção aqui nessas características, gente. Porque depois nós vamos comparar a primeira com a segunda época. Então, por isso que eu estou colocando aqui até alguns detalhes dessas características, porque aí vocês vão perceber a mudança de uma época para outra. O teatro medieval, gente, eles aconteciam dentro das igrejas. Então, aquele teatro que era reconhecido pela igreja, eles eram considerados teatro sagrado, não é? Dentro das igrejas. Qual era o mote deles? Qual era o objetivo? Era ensinar. Ensinar. Deixa eu colocar aqui. Acontecia dentro das igrejas. Tinha um cunho pedagógico. Ou seja, era ensinar os fiéis a religião cristã, a religião católica. A religião católica e os seus princípios, certo? Eram divididos, o mote, né? Agora vamos para o mote. Tinha 3 tipos de peças. Mistério, peças de mistério, que falava sobre a vida de Cristo. Essas peças que eram consideradas peças de mistério, falavam sobre a vida de Cristo. As peças de milagres falava sobre a vida dos santos. E também tinha um terceiro tipo de peça que acontecia ali dentro das igrejas, que era a peça de moralidade. Ensinava valores morais. Então, por exemplo, se a homilia fosse sobre a fé, eles colocavam ali para interpretar 2 personagens, por exemplo. Uma pessoa que ia representar a fé e a outra pessoa que ia representar, por exemplo, a bondade. E esses 2 personagens, a fé e a bondade, eles dialogavam ali entre si. Então, na peça de moralidade, era jogado esses valores morais. Então, percebam, no teatro medieval, aconteciam dentro das igrejas, ou seja, era considerado teatro sacro. Gente, isso era uma coisa muito evoluída? Não. Quanto à questão de figurino, era tudo muito rústico, era tudo muito simples. Quem é que vai mudar a questão do teatro português? Nós vamos ver mais para frente. É um assunto da próxima aula. Então, tudo era muito rústico, era muito simples, era feito mesmo com o objetivo de ensinar. A coisa só vai evoluir e ter um sentido de arte, de crítica, mais para frente, na segunda época medieval. Beleza? Agora, pessoal,
peças que aconteciam fora da igreja eram consideradas profanas. Que era na rua, né? Tinha os artistas de rua. Então, esses aí eram considerados profanos, porque eles não estavam ensinando os valores da igreja, da religião. Então, essas peças, ou esses artistas, eram considerados artistas profanos. Bom, dentre esses artistas e dessas peças, a gente tem o arremedo, vou colocar só alguns aqui. O arremedo. E nós tínhamos também a questão do momo. O arremedo, só para vocês terem uma ideia, era um ator, né, que ele se vestia ali como uma pessoa conhecida, e ele imitava aquela pessoa que era amplamente conhecida. Por exemplo, ele queria imitar alguém da nobreza. Ele se vestia como ele, fazia os gestos, os trejeitos daquela pessoa, e muitas vezes imitava até a voz. Então, por isso que hoje, não sei, eu acho que no interior a gente ouve falar muito disso. Ah, fulano está me arremedando. Vocês já ouviram essa expressão? Ou, fulano está me remedando. Vocês já ouviram isso aí? Alguma vez? Então, esse arremedo, aqui no caso, seria uma imitação. O ator imitava uma figura conhecida, né, a fim de causar riso, né, através daquele deboche ali, causar humor, correto? O momo já era uma figura carnavalesca. Carnavalesca. E dentre outras peças também, e outros temas que estavam em voga também. Mas todas essas aqui que eram feitas fora da igreja eram consideradas profanas, certo? Então, aqui nós temos a questão da primeira época medieval, tanto no que tange a parte lírica, que é os versos, na parte narrativa, que é as histórias que eram contadas, quanto a questão do texto teatral, que era um texto mais no sentido de ensinar aos fiéis sobre os preceitos da religião católica. Correto? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Alguma pergunta?